Mais uma questãozinha, meus amigos, de semelhança de triângulos. Diz assim, na figura abaixo, tem-se o triângulo ABC e os segmentos BC, são esses segmentos aqui, ó, BC, DE, paralelo entre si, então são paralelos. Se AF vale 3, ó, AF vale 3, DF 2,1, DF 2,1 e BD 1,5. CE vale 2. Então, CE vale 2. FG vale 2. FG vale 2. Então, o perímetro do triângulo ABC, então, o perímetro do triângulo externo ABC em centímetro é. Então, vamos chamar isso aqui de X, isso aqui de Y, isso aqui de Z. Então, eu quero somar todo mundo. Mas, para fazer isso, eu tenho que calcular o X, tenho que calcular o Y e tenho que calcular o Z. Vamos fazer isso através de semelhança de triângulos. Ou uma ajudazinha que nós podemos pegar, chamado de Teorema de Tales. Então, para encontrar. Por que Teorema de Tales, parceiro? Deixa eu... Ó, então, vamos mostrar. É como se eu tivesse retas paralelas. Ó, como se eu tivesse retas paralelas cortado por transversais. Então, retas paralelas cortado por transversais. Então, vamos às letras. Aqui nós temos o A, para facilitar um pouquinho. Então, nós temos o A, nós temos o F, nós temos o D, temos o B, temos o C, temos o E, temos o G e temos valores. 3, 2, 2,1, 1,5. Nós temos o Z, nós temos 2, nós temos o Y e temos o X. Ora, eu posso trabalhar nessa linha. Como assim? Ó, 3 está para X. Então, vamos lá. 3 está para X. 3 está para X. 2,1 está para Y. 2,1 está para Y. Assim como 1,5 está para 2. 1,5 está para 2. Vamos repetir. 3 está para X. 2,1 está para Y. 1,5 está para 2. Se nós igualarmos isso aqui encontra X, se igualarmos isso aqui encontra Y. Então, vamos... Então, ó, 3 está para X, assim como 1,5 está para 2. 1,5x é igual a 6. X é 6 dividido por 1,5. Então, x é igual a 4. Então, o valor de x já encontramos, que é igual a 4. Então, o valor de x já encontramos que é 4. Na outra relação, então, o que que eu tenho? O x igual a 4, então eu poderia igualar, sem problema, tanto faz. 2,1 está para y, assim como 1,5 está para 3. 1,5 está para 2. 1,5 está aqui. Está para 2. Então,
4,5 y. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 4,2. Então, y é 4,2 dividido por 1,5. Fazendo essa divisão, dividido por 1,5, dá 2,8. Então, meu y é igual a 2,8. Então, meu y é 2,8. 2,8. Pronto. X, y, agora z. Só que o z nós não podemos usar o teorema de Tales, porque o teorema de Tales só trabalha com segmentos, tá certo? Nas retas transversais. Então, nós faremos o y por semelhança de triângulos. Semelhança de triângulo. Então, eu posso pensar esse triângulo para esse triângulo maior. Certo? Então, vamos lá. Quem é a base desse triângulo aqui? Ó, desse triângulo pequenininho. É 2. Quem é a base do triângulo maior? É z. Agora, lado do triângulo menor, 4. Lado do triângulo maior. Eu posso ir pelo lado direito ou lado esquerdo. Então, vamos lá. Lado do triângulo menor, 4. Lado do triângulo maior, 6. Ó, 6 mais 2,8. Então, dá 8,8. Lembre. Deixa eu mostrar aqui, porque na hora você vai. Então, é 4 mais 2,8 mais 2. Então, isso aqui dá 4, 6, dá 8,8. Simplificando um pouco, né? Posso simplificar. Por 2 dá 1. Por 2 dá 2. Então, 2z igual a 8,8. Então, z é 8,8 dividido por 2. Então, z é igual a 4,4. 4,4. Os três elementos já encontrei. O x, o y e o z. Só que na questão ele pede para calcular o perímetro do triângulo ABC. Ele pede para calcular o perímetro do triângulo. Então, o perímetro do triângulo é a soma de todos os lados. Então, vamos calcular essa soma aqui. Essa soma vai ser 3 mais 2, ó, 3 mais 2,1 mais 1,5. Essa soma aqui dá 8,8. Essa soma dá 5. Ó, dá 5,1, certo? 5,1 mais 1,5. Então, dá 6,6. Então, dá 6,6. Perímetro é a soma dos lados. Então, vamos começar. Ó, 6,6 mais 8,8 mais 4,4, que é essa base. 4,4. 8, 6, 14, 18. Vai 1. 10, 18, 19. Cai a vírgula, então dá 19,8. Então, o nosso perímetro, 19,8. O item correto está no item E. 19,8. Olha que coisa linda. Questão de número 15 diz assim. Na figura,
mostra uma circunferência de centro 0 e raio 2. Então, raio 2. Centro 0 e raio 2. E um pentágono. Pentágono, ó, essa figura externa. Isso aqui representa um pentágono. Certo? Regular. A informação que você tem com a palavra regular caracteriza todos os lados, têm as mesmas medidas, todos os ângulos internos têm as mesmas medidas. Essa é a informação de regular. Cujo vértice AD pertence à circunferência. Então, esses dois vértices estão na circunferência. A região achurada tem área. Então, ele quer que eu determine a área dessa figura aqui. Ora, para determinar a área dessa figura, é só lembrar. É a área de um setor circular. Ora, se esse ângulo, certo? Se esse ângulo aqui for θ, a área vai ser π R2 alfa, ou θ no caso, sobre 360 graus. Então, essa é a área de um setor, certo? Circular. πr2 θ sobre 360. E como é que eu descubro quem é θ? Então, vamos lá. Se nós observarmos, tá certo? Se nós observarmos, nós temos faz de conta que está bem bonitinho. Então, eu tenho... Ok. Então, vamos descobrir quem é o ângulo interno. Então, todos congruentes. A soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de uma figura plana, a soma de um quadrilátero, a soma de um pentágono, a soma de um polígono, a soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180. Se o polígono é regular, o ângulo interno é a soma dividido pelo n. N é o número de lados. N é o número de lados. Então, quem é o ângulo interno? Então, ó, o ângulo interno, no caso, o meu N aqui, ele tem 5 lados. Então, meu N, ele tem 5 lados. Então, o ângulo interno, então vai ficar 5 menos 2 vezes 180 dividido por número de lados, que n. Então, dividido por 5. Então, o ângulo interno é igual a 3 vezes 180 dividido por 5. Então, o ângulo interno dá 540. 3 vezes 180 dividido por 5. Então, o ângulo interno é 108 graus. Pronto. O que era para saber, já sabemos. Agora, merece aqui uma atenção sobre quando eu quero determinar um ângulo interno. Você pode fazer assim, tudo bem. Mas determine o ângulo externo, que é bem mais simples para saber o ângulo interno. Ó, o ângulo externo é sempre regular. 360 dividido por n. O ângulo externo é sempre, o ângulo externo é 360 dividido
por n, que é o número de lados. Se eu pegar 360, dividir por 5, aí o que que eu tenho? Eu tenho 72 graus. Ora, se você observar, aqui é o ângulo interno e aqui é o ângulo externo. A soma do ângulo interno mais o ângulo externo, a soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180. Então, a gente diz que o ângulo interno é o suplemento do ângulo externo. É o suplemento. Ora, se isso aqui é 72, então implica que isso aqui é quem? 108 graus. Pronto, então já sabemos que o nosso ângulo, certo? O ângulo interno é de 108 graus. Então, vamos determinar a área que nós queremos. A área de um setor, certo? Nós vamos determinar a área de um setor, é isso que eu preciso determinar, que tem o ângulo interno como 108 graus e temos o raio igual a 2. Então, a área é π R2 vezes o ângulo dividido por 360. Então, a nossa área é π, o raio é 2, o ângulo é 108, dividido por 360 graus. Certo? 360 graus. Então, vamos ter π vezes 4 vezes 108 dividido por 360. Podemos simplificar. Por 4 dá 1, por 4 dá 9. 108, certo? Dividido. Então, dá 90 aqui. 108. Se eu simplificar, tá certo? 108 por 6, né? 108 por 6 dá, vamos lá, simplificando, 108, 90. Por 8, por 18. Podia ser por 2, tudo, mas se eu simplificar 108 por 18, dá 6. Se eu pegar 90 dividido por 18, dá 5. Então, a nossa área, para ganhar tempo, então é 6π sobre 5. 6π sobre 5. Então, vamos ao gabarito. Então, essa área é 6π sobre 5. Então, o item correto é o item A. 6π sobre 5. Resposta prática. A questão de número 16, tá certo? Diz assim: num triângulo retângulo, um cateto, lembre, ele já está falando aqui que é o triângulo retângulo. E também está falando em catetos. Triângulo retângulo, um dos catetos é o dobro do outro. Então, a razão entre o maior e o menor do segmento determinado pela altura sobre a hipotenusa é. Então, vamos construir, certo? Então, vamos construir um triângulo. Então, eu tenho, a imaginação minha, vem aqui o triângulo retângulo. Pronto, triângulo retângulo, vamos lá. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Ele diz, num triângulo retângulo, o cateto é o dobro do outro.
Então, se esse lado aqui eu chamo de x, esse cateto é 2x. Um cateto é o dobro do outro. Evite chamar x e x sobre 2. Evite fração. Aí ele diz, a razão entre o maior e o menor do segmento é determinada pela altura sobre a hipotenusa. Então, a altura é esse segmento aqui. Então, está aqui a altura. Então, nós temos dois segmentos. Eu vou chamar de M e vou chamar de N. Então, M e N. Aí ele diz, ele diz, a razão entre o maior, pela figura, o maior é N. Então, a razão entre o maior, e o menor. A figura está correta? Tá. Pelo tamanho, ó, 2x, aqui é x. Ora, como é que eu determino isso? Vamos lembrar? Eu tenho que trabalhar simplesmente com a relação, aquelas relaçõezinhas de triângulo retângulo. Que diz? Então, vamos chamar isso aqui de A. Qualquer cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a MA. Qualquer cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. 2x ao quadrado é igual a NA. Daqui, senhores, fica bem simples. X ao quadrado é igual a MA. E aqui nós temos 4x ao quadrado é igual a NA. 4x, pegando uma expressão dividir por outra, como eu quero, ó, ele quer determinar a relação do maior para o menor. É N sobre M. Então, eu vou pegar essa expressão e dividir por essa. Uma dividir pela outra. Pronto. Então, eu tenho 4x2, eu vou dividir por x2. Mas quem é 4x2? É N vezes A. Quem é x2? M vezes A. Podemos nos livrar do x2, podemos nos livrar do A. Conclusão, N sobre M é igual a 4. M sobre N é igual a 4. É isso que o nosso amigo estava pedindo. A relação entre N sobre M. Então, resposta da questão é C de casa. Gabarito da questão de número 16. Pronto. Temos uma outra situação aqui. Questão 17 diz assim, observe esta figura. Estou vendo. Nessa figura, o círculo tem centro 0, aqui é o centro, e raio 6. E OP, pronto, aqui o nosso P. E OP é 16, então isso aqui é 16. A reta PT é tangente ao círculo em T. O que nós sabemos sobre tangência? É que o raio é perpendicular à reta tangente, no ponto de tangência. Assim sendo, o comprimento do segmento QP
Então, ele quer esse segmento aqui, QP. Ele quer que eu determine, certo? Ele quer que eu determine o valor desse segmento aqui. Pronto. Então, eu vou chamar esse segmento de X. Ora, ele diz que o círculo tem raio 6. Então, se tem raio 6, então isso aqui é 6. Isso aqui é... Opa! 6. Então, eu vou chamar isso aqui de Y. É fácil de encontrar através de Pitágoras, né? Só olhar o triângulo, eu tenho. Ó, se nós observarmos y ao quadrado mais 6 ao quadrado, isso aqui vai dar 16 ao quadrado. Y ao quadrado. Ora, 16 ao quadrado é 256. Menos 36, que é 6 ao quadrado. Então, y ao quadrado, na realidade, é igual a 220. Ora, se você observar, tá certo? Esse ângulo, ele é um ângulo de 90 graus. Ó, nessa figura, o círculo tem centro 0 e raio 6. Ó, P. A reta PT tangente ao círculo T. E o segmento T aqui, ó, é perpendicular. Então, tem 90 graus. Então, isso aqui faz o papel de altura. Então, acabamos de usar instante uma relação. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, cateto ao quadrado é a projeção x vezes a hipotenusa, que é 16, que faz o papel 16. Mais y ao quadrado não é 220? Então, 16x é igual a 220. 16x é igual a 220. 16x, 220. Então, eu pego 220, está multiplicando 16, passa dividindo. Então, se eu pegar 220 e dividir por 16, nós temos 13,75. Então, 13,75. Era isso que o nosso amigo estava pedindo. 13,75. O item correto é o item A. A de alegria. 13,75. Eu alerto aos meus amigos e colegas. Exercite. Faça. Pegue numa folha, coloque essas relações. Para quê? Para que toda hora você, na hora que você precisa, para ir fixando. E vá em frente. O sucesso lhe espera. Ok?